Alô, alô, ô minha amiga, meu amigo, tô chegando. E olha, uma história espetacular hoje de uma moça que veio me pedir um socorro, uma ajuda, tá? E antes dessa moça, eu também vou contar uma história que eu também recebi como sendo uma história da meia-noite. Tá tudo prontinho, tá tudo certinho. Antes, porém, agradecer demais essa gente maravilhosa que tem participado aqui do nosso canal, entrado e assinado como membro, gente. Luciana Egídio, amiga querida. A Luciana já era assinante e voltou a ser assinante. E ela é prêmio, né, Luciana? Um beijo, viu, meu amor? Obrigado por tudo. Pati, do sobrenome Farias. Tudo bem, Pati? Voltou a ser assinante. Faz um dia. E ela é prêmio, a Pati. Obrigado, viu? Um abraço na tua família Farias aí. A Sara Gabriele Lima não era assinante, então ela está estreando. Ela virou assinante nossa como membro. Ô, Sara, você não sabe o quanto você me fez feliz, Sara. Muito obrigado. O Ricardo Ferreira dos Santos, idem. Igualzinho a você. Ele não era assinante, virou. Faz 5 dias. Ô, Ricardo, obrigado, meu amigo. Obrigado por tudo. Dá um abraço na tua família. Ferreira dos Santos. Obrigado, Maria Salete Chás. Ela já era assinante e voltou. E ela é VIP, a Maria Salete Chás. Sandra de Jesus Viana é VIP também. A Kelinha, a Valéria Carvalho de Jesus. Graças a Deus, são tantas pessoas. Eu queria muito, muito mesmo que você se tornasse membro aqui do canal. Ajuda demais, a equipe vai comemorar. Nós temos a Mariana, tem o Diógenes, tem a Joana Dark, tem um motoboy simpaticíssimo, que é meu querido Careca, sabe? Eles comemoram, porque a equipe se sente auxiliada e apoiada por vocês. Um canal modesto como o nosso depende de você, sempre. Então, se não te fizer falta, veja, a pessoa quando ela se torna membro, ela paga por mês R$ 6,99, R$ 6,99. Eu nem sei o que dá para comprar R$ 6,99. Na minha cabeça é um dinheiro pequeno, R$ 6,99. Mas eu sou obrigado a reconhecer sim que tem gente que sente falta, não pode fazer isso. Já tem muito compromisso. Então, se é o teu caso, se vai te fazer falta, por favor, não precisa se esforçar para isso não. Você já me ajuda muito. Quando você entra aqui no canal, que você curte uma história, que você dá o teu joinha na história, que você se inscreve no canal. Esse ato de se inscrever no canal já é uma ajuda. Uma maravilhosa ajuda. O convite para que você seja membro é um plus, é um a mais. É se você tiver condição, tá certo? Se puder, bem-vinda. Bem ao lado do título, eu coloco um telefone, 0 Operadora 11 São Paulo, 95133-6677. 95133-6677. Esse telefone é o WhatsApp. É um WhatsApp aqui, nosso. Você pode mandar a tua mensagem, a tua história. Pode pedir oração para Dona Elza de Brasília. Ô, Dona Elza, tem orado por todos nós, Dona Elza. Muito obrigado por tudo, Elza. Um beijo para você, viu? Agradeço do coração. E esse telefone também é uma chave Pix. Sim, o 951-336677 é chave Pix. Então você... É de São Paulo o telefone, é 0 Operadora 11, tá? Então você pode também contribuir. Olha, não precisa exagerar. Por que eu estou falando isso? A Michele Alexandrino, ela é de Fortaleza. Alô, Ceará, a Michele, família Alexandrino, Fortaleza. Ela mandou R$100 pro canal. Nossa! A nossa equipe fez uma festa. E foi interessante, Michele, porque o Careca, o nosso motoboy, a esposa dele está fazendo aniversário. E ele queria comprar assim, um presente para a esposa. E os seus R$100 a gente reverteu para ajudá-lo, porque quando vem para a equipe, né, é assim que a gente faz. Michele, muito obrigado, viu, pelos R$100 enviados. Agora tem gente que manda R$10, R$5, R$1, eu vou ser sincero, nunca ninguém mandou. Mas se mandar R$1 não tem problema nenhum, entendeu? É o que você puder e quando puder. Se não puder, a amizade
é a mesmo, o carinho é o mesmo, o respeito é o mesmo. Aqui não tem privilégio para nenhum, porque nós gostamos, nós amamos vocês de uma maneira muito igual. Temos muito respeito por vocês. Ok? Isso posto, eu aviso, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a nossa história acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, em 2012, na minha casa em Camaçari, na Bahia, eu passei por uma experiência que ainda hoje me deixa assim arrepiado, só de eu lembrar. Eu quero hoje contar essa experiência para os seus ouvintes. Era uma noite comum, eu estava em casa, de repente eu olhei assim no relógio. Eu não tenho muito costume de olhar em relógio, mas aquele dia me chamou a atenção porque eu tenho um relógio na sala e eu vi quando o relógio ele chegou às 12 horas, só que era de noite, significa que era meia-noite. Meia-noite. Não sei porquê, mas quando eu olhei para o relógio naquele dia em especial, eu senti um frio que me correu a espinha. Parece até que eu dei uma estremecida. Apesar de lembrar, era uma noite comum. Mas não seria uma noite qualquer. Tornar-se-ia aquela noite inesquecível para mim. Eu me lembro que depois de ter olhado no relógio, depois de ter sentido esses arrepios, eu senti um pouco de medo. Não sei porquê, não havia um motivo para isso. Mas eu me recolhi. Fui até o meu quarto e ali eu me deitei. Fiquei assim, preocupado por um instante. E não sei, nessas horas a gente começa a escutar som de tudo que é lado que vem. Teve uma hora que eu fechei os olhos, usei aquela tática de contar carneirinho, sabe? Comecei a imaginar as ovelhas assim saltando uma cerquinha, fui contando e parece que eu fui adormecendo, mas antes de eu dormir, eu senti uma presença estranha. Foi algo que eu não consigo explicar até hoje. De repente, no meu quarto, o ar ficou pesado e uma sensação gelada. Todo mundo sabe que Camaçari, Bahia, é quente. Mas de repente uma sensação gelada percorreu todo o ambiente do quarto. Esfriou. Eu senti arrepios. Foi quando eu escutei o som de passos suaves ao redor da minha cama. Eu estava sozinho. Não havia ninguém ali. O meu coração, nessa hora, ele começou a acelerar. Meu coração começou a bater mais rapidamente. E, num instinto, eu me virei para ver o que era. Foi então que eu vi uma sombra. Aquela sombra se formou no canto do quarto. Era como se alguém estivesse de pé e me observando. Parecia que aquela pessoa, a sombra, ela me dava a nítida impressão de que a pessoa me olhava.
Eu não conseguia nem respirar. Eu fiquei completa e totalmente paralisado, sem conseguir mover um músculo. A sombra parecia me encarar. E quanto mais eu tentava racionalizar o que estava acontecendo, mais real, mais denso aquilo se tornava. Foi depois de alguns minutos. Sim, foi depois de alguns minutos, que pareceram uma eternidade, que a sombra foi aos poucos desaparecendo. Não foi que a sombra desapareceu de uma vez, mas ela foi perdendo a cor, que era escura, foi clareando, 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 até que desapareceu totalmente. O ambiente voltou ao normal. A partir daí, o ambiente voltou ao normal, de como tudo estava antes. Mas a sensação de estar sendo observado continuou por um bom tempo. Eu não sei, sabe, se foi porque eu olhei para o relógio à meia-noite e tive aquela sensação, se eu fui com um certo medo para dentro do quarto. Mas essa noite me deixou uma experiência intensa e marcas profundas em mim. Desde então, eu passei a prestar mais atenção nos sinais ao meu redor, especialmente em noites mais silenciosas. Tudo poderia ter acabado simplesmente aí. No entanto, eu fui conversar com uma vizinha, ela se tornou muito minha amiga, a Estela. E naquele dia ela me chamou. O nosso muro é um muro menos alto, é um muro que dá mais ou menos a altura do umbigo. E ela me chamou, me convidando para o aniversário dela. E aí a gente ficou conversando, agradeci demais a lembrança pelo convite. Foi quando ela me contou que eu estava morando ali não havia muito tempo. Eu havia me mudado para ali há cerca de mais ou menos um ano e 2 meses, no máximo. E ela me contou sobre a moça que morava na minha casa. Ela disse que todas as pessoas que moraram naquela casa sempre se tornaram muito amigas dela, as pessoas. E que ela gostaria muito de também cultivar a minha amizade. Era por isso até que ela estava me convidando para que eu fosse à festa do seu aniversário. E foi neste momento que ela me contou que a moça que morava ali antes e que se tornara muito sua amiga, havia morrido naquela casa. E ela morava sozinha, porque a casa não era grande, era uma casa pequena. Era uma casa assim para um casal. Inicialmente essa moça morava lá com o marido. Só que depois eles se separaram, a moça entrou numa depressão. De novo esse pedacinho. A moça ficou muito triste, entrou em depressão. E foi talvez por isso, sabe, que essa moça acabou morrendo. Foi de uma maneira até trágica, porque ela se deitou para dormir e não acordou mais. Só que ela, como era uma vizinha muito atenta e já tinha uma boa amizade com essa moça, que eu vou dizer apenas o primeiro nome, em respeito, Rose. A Estela, a vizinha, tinha muita amizade com a Rose. Ela observou que a Rose não se manifestava mais. Ela não viu a Rose sair para trabalhar, não viu a Rose voltar para o trabalho. E aí, ela bateu na porta, bateu na janela sem resposta. Ficou com medo de arrombar a casa, chamou a polícia. E junto até com a polícia, ela acabou entrando na casa. E ela se assustou muito quando viu que a Rose, ela estava caída exatamente no quarto onde eu senti aquela presença. Ali ela caiu, não sobre a cama, ela caiu no chão, sobre um tapete que havia ao lado da cama. Quando ela falou assim, eu senti fortes arrepios, porque aquela noite marcante na minha vida voltou inteira à minha mente. E eu me lembrei dos passos leves
eram passos de mulher, assim, do lado da cama. Como se realmente estivesse pisando num tapete, que aliás eu não tinha esse tapete. Mas sabe, passos leves. Eu tive a certeza absoluta que era a Rose que ficou me observando. Nesse dia, eu acabei me abrindo com a Estela. Eu até fui à casa dela para que a gente tratasse do assunto com mais detalhes. E ela então, como tinha também uma amizade com pessoas que faziam uma limpeza espiritual, eu chamei essas pessoas que vieram com ela. E foi feita no meu quarto, especialmente no meu quarto, mas em toda a minha casa, uma limpeza espiritual. De acordo com a senhora médium que veio, ela de fato sentiu a presença da Rose. Então ali ela encaminhou o espírito da Rose para onde devia se seguir, e eu continuei na casa. E nunca mais eu tive qualquer sobressalto. Então aquela coisa de eu ter observado o relógio marcando a meia-noite, coisa que eu não fazia, aquilo realmente já era uma preparação para que de alguma forma eu pudesse ajudar o espírito da Rose. Essa foi a minha experiência. Apenas como complemento, a Estela, que era minha vizinha, acabou se tornando depois a minha companheira. Hoje, eu moro ainda no mesmo lugar, só que eu me mudei para a casa da Estela. A casa onde eu morava acabou virando uma loja. Diga-se de passagem, essa loja é minha, onde eu vendo alguns souvenirs aqui em Camaçari. Essa era a história que eu tinha para contar. Eu sou o Antônio Carlos, hoje casado com a Estela, e com muita alegria eu quero anunciar que a minha esposa está grávida e ganhará bebê daqui a 2 meses. Será uma menina. Agradeço a todos pela atenção e aguardarei muitos comentários a partir de agora. Bem, agora prepare o seu coração para ouvir o nosso segundo relato. É sobre uma moça que vem contar um pouquinho da sua vida e que pede uma opinião sincera para todos vocês. Eu estou atendendo essa moça junto com essa outra carta, porque ela colocou um urgente no seu pedido. É um pedido de socorro, ela busca uma orientação. Então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou a Nalva Maria Pazini. Sou do tipo de pessoa que carrega cicatrizes profundas, invisíveis ao olho nu, mas que ainda ardem na minha alma. Quando eu olho para trás, eu vejo uma mulher, sabe, Paulinho, que suportou muito mais do que deveria ter suportado. Uma mulher que aceitou um destino cruel por tempo demais. Fui casada por 12 anos com o Pedro. Pedro, um homem que jurou me amar, mas que na prática só sabia destruir tudo ao seu redor, incluindo a minha pessoa. Durante muito tempo, eu vivi numa prisão que eu mesmo ajudei a construir, acreditando que o amor deveria ser eterno, não importando o preço que ele custasse. Sabe quando você quer acreditar no amor e faz de tudo para que ele prevaleça? Era exatamente assim que acontecia comigo. Mas o amor que o Pedro dizia sentir por mim, não era. Não era o amor que eu tinha visto em filmes. Não era o amor que eu tinha lido nos livros. Não era o amor que eu tinha escutado naquela música sertaneja.
Não, não era aquele amor que faz sorrir, que nos faz sentir seguras e que nos faz até sonhar. Ao contrário, era um amor de pesadelo. Era um amor que machucava, que me fazia chorar no silêncio da noite, enquanto minha filha Isabela dormia no quarto ao lado. O Pedro, ele começou com pequenas palavras duras, agredindo-me com as palavras, pequenas críticas no início, e logo essas pequenas críticas cresceram, se transformaram em gritos, que depois viraram até empurrões, e por fim, soco e até pontapés. Eu chorava. Uma mulher agredida por um homem é muito triste. Até hoje parece que eu sinto as dores. Às vezes eu ainda tenho aqueles pesadelos. Eu suportei por muito tempo e cada vez mais isolada de quem eu era. Até que um dia, ao olhar para o rosto da Isabela, minha filha, eu percebi que eu não poderia permitir que a minha filha crescesse acreditando que aquilo era o amor que deveria unir um homem e uma mulher. Eu pensei cá com os meus botões, que tipo de exemplo eu estou dando para minha filha? Eu sou uma mulher ou eu sou um saquinho de pipoca? A decisão de partir, de ir embora, foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu sabia que não seria fácil, que eu enfrentaria muitos desafios, mas a alternativa de permanecer naquele inferno, não dava não. Era pior. Planejei a minha fuga em segredo. Cada detalhe pensado meticulosamente. Juntei o pouco dinheiro que eu consegui esconder do Pedro e numa noite escura, enquanto ele dormia porque havia bebido, eu peguei a Isabela pela mão e nós saímos de casa. Saímos para nunca mais voltar. São Paulo era o meu destino. São Paulo era uma cidade que eu só conhecia pela televisão. Um lugar que parecia grande demais para mim. Uma mulher do interior, lá do Nordeste, sem grandes ambições, mas com um coração que desejava desesperadamente recomeçar. E não era só por mim, era também pela minha filha. Chegamos em São Paulo de madrugada, com apenas 2 malas e um endereço rabiscado em um pedaço de papel. O endereço era de uma pensão barata, onde eu esperava encontrar abrigo até conseguir algo melhor. No início, a cidade de São Paulo parecia hostil. Suas ruas eram cheias de rostos desconhecidos que passavam por mim sem ao menos notar minha existência. Eu era mais uma entre as milhares e milhares de pessoas que desfilavam pelas avenidas e pelas ruas. Eu era uma mulher perdida numa multidão, com uma filha pequena e um passado que eu queria enterrar, que eu queria esquecer. Não havia deixado pista para ninguém a não ser para minha mãe. Essa sim, nela eu podia confiar. Isabela, apesar da sua tenridade, demonstrava uma força que me surpreendia. Talvez porque, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, ela sentia que finalmente estávamos livres. Ela já não era tão pequena assim. Tinha 9 anos de idade, já compreendia muito da vida. Aqui, eu acabei conseguindo um emprego como ajudante de cozinha num restaurante que eu vou chamar de modesto. Um lugar onde as pessoas iam para almoçar sem grandes expectativas. Meu trabalho ali era simples, mas exigente. Eu comecei cortando os legumes, lavando os pratos, limpando a cozinha. Não era bem o que eu sonhava, mas era o que eu precisava naquele momento. Cada prato lavado era um tijolo na construção da minha nova vida. Cada dia passado sem medo de Pedro era uma pequena vitória. E até porque o dono do restaurante, ele permitia que eu levasse quentinhas para casa. Uma para mim, para a vitória nossa de cada dia. Minha filha, durante as horas que eu trabalhava,
ficava com a minha tia-avó, uma mulher idosa. Era uma parente querida por parte da minha mãe. Já um tanto frágil, é verdade, mas que nos acolheu com o pouco que tinha. Ela morava numa casa assim, pequena, mas gostosa. Pelo menos ali nós estávamos juntas e a salvo. No entanto, eu sabia que aquilo não podia durar. Isabela precisava de mais, precisava de uma escola, precisava de uma rotina e de um lar de verdade. E foi em meio a esse caos controlado que eu conheci no ambiente do restaurante o Carlos. Ele era um cliente assíduo do restaurante, sempre gentil, sempre com um sorriso no rosto. Aí eu comecei a cozinhar no restaurante, coisa que eu tinha aprendido com a mamãe. E ele começou a elogiar demais a qualidade da comida feita por mim. Havia momentos que o Carlos saía lá do salão, onde ele fazia sua refeição, e entrava na cozinha. Entrei na cozinha só para dar parabéns para a cozinheira. Quem foi que fez? Fui eu. Eu, orgulhosa, levantava a mão e ele me elogiava. No começo, eu apenas o atendia com o profissionalismo de quem sabe que precisa daquele trabalho. Mas aos poucos, eu comecei a perceber que o Carlos começou a ir na cozinha sempre, todos os dias. E eu fui entendendo que talvez houvesse mais nele. Carlos sempre puxava conversa, perguntava sobre o meu dia. Falei para ele que eu tinha uma filha, Isabela Vitória. Nossa, que nome bonito! 2 nomes assim fortes, né? Composto, Isabela Vitória. Falei, Isabela Vitória. Eu falava sobre ela. Ele não era invasivo, mas ele demonstrava uma curiosidade genuína, algo que eu não via há muito tempo no homem. Um dia, após o expediente, ele ficou esperando por mim na porta do restaurante. Me convidou para tomar um café. Disse que queria conversar. Eu hesitei, afinal os traumas do meu passado ainda estavam muito vivos na minha mente. Mas algo na sua voz, no seu olhar, me dizia que ele não era como o Pedro, que ele não era uma ameaça. Aceitei o convite e naquele café, Carlos me contou um pouco sobre a sua vida. Ele era professor, um homem dedicado à educação que acreditava no poder transformador do conhecimento. Ele estava separado havia alguns anos, vivia sozinho, com visitas esporádicas dos filhos, que já eram praticamente adultos, sim, 19 e 21 anos. Aos poucos, entre um café e outro, ele foi conhecendo a minha história e, para minha surpresa, se ofereceu para me ajudar. Carlos, ele conseguiu uma vaga em uma escola em tempo integral para Isabela. Jura? A minha filha vai poder passar o dia inteiro lá? Eu mal podia acreditar na sorte que estava caindo no meu colo. Minha filha finalmente teria uma chance de estudar numa boa escola, com bolsa integral. O Carlos, ele, além de professor, ele responsável, pedagogo pela escola, ele tinha esse caráter de diretor. Com o tempo, a amizade entre mim e Carlos se aprofundou. Ele era gentil, paciente e pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia seguro ao lado de um homem. Não havia pressa, não havia cobrança, apenas o prazer de estar na companhia dele e ele também ficava feliz de estar na minha companhia. Mas como sempre, a vida não é simples. Carlos, apesar de separado, ainda tinha muitas amarras com o passado. Sua esposa era uma mulher possessiva que nunca aceitou completamente o fim do casamento. Ele me disse que, se começasse oficialmente a namorar alguém, ela faria de tudo para destruir aquilo. E que seus filhos, 19 e 21 anos, por serem muito próximos da mãe, provavelmente também não aceitariam bem a situação. Eu entendi. Para uma boa entendedora, um pingo é letra. E essas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. E eu, que começava a sonhar com o futuro ao lado de Carlos, fui sendo jogada de volta à realidade. As inseguranças que já existiam dentro de mim começaram de novo a crescer.
Uma dúvida: será que é isso mesmo? Ou será que o Carlos se envergonhava de mim? Afinal, eu era apenas uma cozinheira de um restaurante, onde ele fazia suas refeições. Eu, sem grandes instruções, sem o refinamento que ele via nas pessoas do seu meio. Carlos era um homem culto, inteligente. Enquanto eu passava meus dias cortando cebola, lavando pratos, panelas, a mão queimada, cheia de bolhas, devido ao óleo quente que sempre espirrava. O tempo foi passando, e apesar do amor que sentíamos um pelo outro, a barreira entre nós parecia crescer. Carlos, ele continuava me ajudando, sempre presente na minha vida, mas havia algo que ele nunca conseguia me prometer. Pelo caráter, ele não me prometia um futuro juntos. E isso era também o que eu buscava. E, portanto, isso me machucava profundamente. E eu comecei a duvidar de tudo. Será que ele realmente me amava? Ou será que era apenas uma distração a minha presença na vida dele? Algo que ele poderia deixar para trás quando ele bem entendesse, quando as coisas ficassem complicadas. Um dia, depois de uma discussão sobre o nosso futuro, eu voltei para casa me sentindo derrotada. Isabela já estava na cama. Eu me sentei na sala escura, deixando as lágrimas finalmente caírem. Eu amava o Carlos, mas a ideia de continuar naquela incerteza estava me destruindo. Talvez fosse melhor acabar com tudo, terminar tudo. Seguir em frente como eu sempre fui, sozinha, como sempre fiz. Mas será que eu tinha coragem para isso? Será que eu poderia abrir mão daquele amor, mesmo sabendo que aquele amor, ele era real, ele existia? As dúvidas me consumiam. Eu me sentia perdida, como se eu estivesse caminhando em um labirinto sem saída. Mas então, lá dentro, lá no profundo, bem profundo, uma força que eu nem sabia que existia começou a se levantar em mim. Eu pensei, olha, quer saber, eu passei por coisas muito piores e sobrevivi. Não, eu não sou fraca. Não, eu não sou fraca. Eu sou forte. E forte o suficiente para enfrentar o que tiver que vir pela frente. Naquela noite, eu decidi que não ficaria mais à mercê das decisões de Carlos. Se ele me amava, teria que lutar por mim, assim como eu estava disposta a lutar por ele. E se ele não quisesse, eu encontraria um caminho para seguir sozinha, como eu sempre fiz. Eu era essa mulher forte, e eu precisava decidir aquele jogo. Foi por isso que, exatamente pensando na letra de uma música que eu amava, eu coloquei aquela música para tocar. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Eu comecei a pensar em tudo. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante. Eu me pergunto o que foi que fiz. Que foi que eu fiz de errado? Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Eu preciso conversar com o Carlos. Você deve estar com medo de contar. Eu preciso conversar com o que Carlos. seu amor Colocar em pratos por limpos. mim acabou. Acertar com ele uma situação. Nada sentiu. Colocar os pingos na nos hora is. de amar. Eu vejo Só que se afastando do esse diálogo ainda não existiu. Essa conversa ainda não aconteceu. Então hoje, eu recorro ao seu canal e eu queria perguntar aos seus ouvintes:
Você no meu lugar, de que forma agiria? De que forma você iria se comportar? Como é que eu tenho que iniciar essa conversa com o Carlos? Afinal de contas, devo encostá-lo contra a parede? Ou é melhor deixar que as coisas sigam como elas estão? E quem sabe, o próprio futuro possa decidir por mim e por ele. Sempre fingi